Imagine um artefato tão avançado que poderia calcular eclipses, prever fases da Lua e acompanhar com precisão os movimentos dos planetas, mas que foi criado mais de 2000 anos atrás. Imagine descobrir esse objeto no fundo do mar, coberto de corais e envelhecido pelo tempo, ao lado de estátuas gregas, moedas antigas e destroços de um navio. Agora imagine que esse objeto funcione como um computador analógico, uma máquina de engrenagens com complexidade digna da engenharia moderna, mas criada séculos antes da Idade Média. Parece ficção científica, pois esse objeto existe, foi encontrado, é real e tem nome: Mecanismo de Anticythera. Este vídeo vai te levar por uma viagem através do tempo, misturando história, mistério, conspiração e ciência, mas principalmente vai fazer você se perguntar como algo tão incrivelmente complexo foi construído na Grécia Antiga e por que ninguém fala sobre isso. E mais, o que há de tão especial na ilha de Anticythera, onde tudo isso foi descoberto, e por que você provavelmente nunca poderá pisar lá. Nossa história começa em 1901. Um grupo de mergulhadores gregos realizava uma expedição nas águas do mar Egeu. Entre as ilhas de Citera e Creta, eles buscavam esponjas marinhas, mas o que encontraram mudou tudo. Em meio aos destroços de um navio romano fundado há mais de 2 milênios, começaram a aparecer artefatos, moedas do ouro, estátuas de bronze, fragmentos de cerâmica. E então, algo que ninguém conseguia explicar. Era um bloco de bronze corroído, com partes circulares, marcas estranhas e fragmentos de engrenagens incrustadas. A princípio, os arqueólogos acharam que era um pedaço de um astrolábio quebrado, mas quando os fragmentos foram analisados com mais profundidade usando raios-x, tomografia e escaneamento 3D, menos o que surgiu diante dos olhos dos cientistas foi uma máquina com mais de 30 engrenagens interligadas, calibradas com precisão milimétrica. O que esse objeto fazia? Ele reproduzia o movimento dos corpos celestes com precisão incrível, previa eclipses, seguia o ciclo de Saros, ajustava-se ao calendário babilônico e ainda indicava as fases da Lua com base em suas irregularidades orbitais. Em outras palavras, era um computador astronômico da antiguidade. E o mais impressionante, ele foi construído em algum momento entre 150 A, código, e 100 A, C, ou seja, pelo menos 1400 anos antes da criação dos primeiros relógios mecânicos europeus. Mas como é possível? A ciência nos ensina que a precisão mecânica só começou a ser desenvolvida no Renascimento. Os gregos antigos eram geniais, sim, filósofos, matemáticos, astrônomos brilhantes menos, mas não tinham, até onde se sabe, a tecnologia para criar engrenagens tão complexas, feitas com tanta precisão, embutidas em uma caixa de bronze portátil. E então, a pergunta inevitável: quem realmente construiu o mecanismo de Anticythera? Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido obra de Hiparco de Niceia, o astrônomo mais influente do mundo antigo, ou talvez até mesmo Arquimedes, caso tenha sobrevivido mais do que os registros dizem. Mas quem vá além. Há pesquisadores que defendem que esse mecanismo não foi construído com ferramentas da época, menos que teria sido transmitido de uma civilização mais antiga, talvez pré-diluviana, talvez extraterrestre. Agora, vamos voltar à ilha onde tudo foi encontrado. Anticythera, um pedacinho de terra rochosa no meio do mar Egeu, pequena, isolada, com menos de 50 habitantes fixos. É o tipo de lugar que não aparece em roteiros turísticos, nem em documentários da TV. Mas talvez devesse. Por quê? Porque Anticythera guarda muito mais do que o navio onde o mecanismo foi achado. Pesquisadores que retornaram à ilha, em anos recentes, descobriram novos compartimentos submersos, ânforas lacradas, estátuas incompletas com proporções não humanas, e salas seladas no fundo do mar, que ainda não foram abertas por motivos de segurança. Motivos de segurança e uma escavação arqueológica subaquática? Sim, e é aí que as teorias ganham força. Há quem diga que o navio que afundou próximo à ilha transportava artefatos de uma biblioteca secreta, possivelmente ligada à escola de Alexandria, uma coleção de objetos que foram resgatados ou saqueados durante o período de conflito entre gregos e romanos. Objetos que jamais deveriam ter caído no fundo do mar, ou serem descobertos por civis. A teoria mais ousada, que Anticythera era, na verdade, um ponto de conexão entre centros de conhecimento ocultos do mundo antigo, que ali existia uma base científica protegida por mistério e geografia, e que o afundamento do navio foi deliberado uma forma de esconder os objetos mais valiosos da humanidade. No momento em que as forças de Roma destruíam as bibliotecas,
e os arquivos do mundo helenístico, e isso explicaria por que, mesmo depois de mais de um século, o local ainda é constantemente monitorado, com acesso limitado, vigilância por radar e, segundo denúncias anônimas, expedições secretas patrocinadas por instituições militares e agências espaciais. E se não bastasse tudo isso, temos outro enigma: o desaparecimento de documentos. Relatórios detalhados dos primeiros estudos sobre o mecanismo simplesmente desapareceram dos arquivos. Cadernos de anotações, fotos de alta resolução, moldes, tudo sumiu entre as décadas de 1930 e 1960. Quando questionado, os responsáveis dizem que foram perdidos na guerra ou descartados por engano. Mas é difícil acreditar em tanto azar ao redor de um único objeto. Algumas fontes afirmam que cópias dos primeiros estudos foram parar em mãos privadas, menos milionários colecionadores, sociedades secretas e até departamentos de defesa. Por quê? Porque o mecanismo de Anticythera não era apenas um objeto de estudo histórico, ele era menos, e é uma ameaça à linha do tempo oficial da nossa história. Se os gregos já tinham acesso a essa tecnologia, quem a deu a eles? Se isso foi construído naquela época, o que mais poderia ter sido criado e perdido? E principalmente, quantos outros artefatos semelhantes estão escondidos, submersos, enterrados ou guardados em cofres secretos ao redor do mundo? Muitos acreditam que existem pelo menos 4 outros mecanismos semelhantes escondidos em museus e depósitos, mas nunca exibidos ao público. E há quem diga que o próprio Vaticano possui registros de textos antigos descrevendo máquinas de cálculo dos deuses, usadas por sacerdotes para prever desastres naturais e eclipses, com base em mapas celestiais entregues por mensageiros do céu. Coincidência? Delírio? Ou pistas deixadas por civilizações muito mais antigas, talvez até anteriores à última era glacial, que dominaram uma ciência completamente esquecida? A resposta pode estar no próprio design do mecanismo. Análises mostram que suas engrenagens seguem padrões matemáticos perfeitos, baseados na razão áurea e no ciclo de Meton, -1 conhecimento, que exige não apenas observação do céu, mas entendimento profundo de geometrias cósmicas. E o que isso tudo tem a ver com você? Tudo, porque se for verdade que já existiu uma civilização capaz de criar objetos assim, e que essa civilização foi apagada da história menos, então a nossa própria identidade está incompleta. Nossa evolução não foi linear. Nossa ascensão tecnológica não é inédita. E o mais importante, os mesmos erros que destruíram essas civilizações podem estar prestes a ser repetidos. Talvez o mecanismo de Anticythera seja mais do que uma relíquia. Talvez seja um aviso, uma cápsula de conhecimento perdida no fundo do mar, esperando ser entendida, antes que seja tarde demais. E a ilha de Anticythera, ela continua lá, silenciosa, isolada, observando o mundo moderno repetir as mesmas histórias. Você pode até visitá-la, teoricamente, mas não verá os destroços, não verá o fundo do mar, não verá os artefatos protegidos, porque os segredos mais profundos da humanidade não estão apenas enterrados no tempo, mas vigiados por aqueles que têm medo do que eles podem revelar. Então, da próxima vez que você ouvir que a história da humanidade começou há 5.000 anos, com a invenção da escrita, lembre-se do mecanismo de Anticythera e pergunte a si mesmo: o que mais estamos deixando para trás, sem nem saber que existiu?